Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você descobre o direcional que o mercado realmente vai tomar, para que lado ele de fato vai estar desenvolvendo. Por exemplo, se você descobre que o direcional é comprador naquele dia, você pegando uma compra, a chance daquele trade desenvolver muito bem a seu favor e a chance de ser um trade muito mais longo, onde realmente você pode estar puxando alvos mais longos, trabalhando com uma relação risco-retorno de 5, de 10 vezes o risco, ou então até mais, realmente trades maiores, porque você está pegando o trade a favor do real interesse do mercado, a favor do interesse institucional. Então isso é extremamente importante, vamos entender como que a gente decifra o movimento de preço para entender qual vai ser o direcional daquele dia, por exemplo. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender como funciona esse tipo de movimento. Para a gente falar sobre isso, e a gente está tendo uma leitura perfeita sobre a movimentação de preço, a gente tem que falar da lei de causa e efeito e entender intimamente o movimento lateral. Muitos traders se perdem totalmente no movimento lateral porque ficam tentando se aventurar na lateralização. E a gente sabe que quando o mercado está andando de lado, ele está em equilíbrio e ele normalmente fica ali travado, porque realmente ele está andando de forma lateral. E ficar se aventurando aqui dentro é o que o trader não deve estar fazendo na maior parte do tempo. Mas entender intimamente as causas é o que vai fazer você prever o efeito. O que significa isso? É essa frase que está aqui. Quando você começa a entender lei de causa e efeito e entender a dinâmica real dos preços, você se depara com essa frase que é muito forte, é muito importante você internalizar ela. Para você prever o efeito, você precisa entender intimamente as causas. Então, quando a gente está falando sobre efeito, a gente está falando sobre o movimento de tendência. Eu e você, como trader, a gente quer exatamente aproveitar um movimento onde os preços se deslocam, né? Onde ele sai de um lugar e ele vai parar em outro lugar, ou seja, um movimento desequilibrado de preço, uma tendência. O movimento lateral, o preço fica no mesmo lugar, ou seja, um movimento equilibrado. E aí a gente está falando sobre causas. Então o movimento lateral é uma causa, e o movimento de tendência, onde o preço sai do lugar, é o movimento de efeito. Então para você prever o efeito, que é o movimento de tendência, você precisa entender intimamente as lateralizações, as causas, beleza? Então, quando você domina as causas, você tem ali um alto potencial de estar prevendo o efeito, que é o movimento de tendência que vai sair daquela lateralização ou se desenvolver a partir dela de alguma forma. Vamos entender sobre isso. Aqui, por exemplo, a gente tem um movimento lateral gigante, tá vendo? Tirando o zoom aqui do gráfico, você vê aqui nitidamente o preço andando de maneira equilibrada. Ele, obviamente, tem uma lateralização bem ampla aqui, então ele até desloca bem para cima, desloca bem para baixo. Mas, querendo ou não, ele está andando de forma lateral e o movimento lateral é uma causa, igual a gente acabou de falar, e a gente precisa entender ela intimamente. Como que a gente faz isso? Olha só, pessoal, se você for ver essa lateralização, vou mostrar outros exemplos ali que vai estar mais nítido ainda. Mas aqui você já vê o preço um pouco mais na parte de cima da lateralização do que na parte de baixo. Olha só, ele fica mais em cima, tá vendo? Ele tem uma facilidade de ficar aqui em cima. Quando ele visita o nível de suporte, ele estoura lá para cima, tá vendo? Ele sente o suporte e vai embora lá para cima. Então ele tem uma dificuldade de encostar nesse nível de suporte. Isso mostra uma pressão de demanda aqui, mostra que tem muito mais força compradora do que vendedora nesse equilíbrio. A força compradora está comandando, dominando a lateralização. Então é isso que você pode estar fazendo para identificar essa pressão de demanda, visualizar se o preço está muito mais na parte de cima do que na parte de baixo. Esse é o primeiro ponto, né? Para você estar visualizando essa pressão de fundo, força de fundo remete à possibilidade maior compradora. Você pode montar boas vendas, inclusive aqui em cima teve uma venda. Por quê? Porque o mercado faz esse comportamento na maior parte do tempo. Olha só, quando a gente vê um movimento lateral, olha só, ele vai fazer exatamente isso. Vamos supor que ele está subindo e aí ele começa a andar de forma lateral, maneira equilibrada, é aquilo que a gente viu ali. Independente de você encontrar dentro dessa lateralização uma força de fundo ou uma força de topo, que vai ser evidenciada a partir de alguns conceitos que eu vou mostrar ali para vocês. O primeiro seria o fato do preço ficar, por exemplo, mais em cima do que embaixo, tá vendo? Se ele ficasse, por exemplo, dessa maneira, olha lá, aqui, por exemplo, ele está muito mais em cima do que embaixo, tá vendo? Olha lá, se a gente marcar dessa forma, ele fica realmente bem mais na parte de cima do que na parte de baixo. Isso mostra uma pressão de fundo, força compradora comandando o movimento lateral. Mas independente disso, vamos supor que está bem equilibrado mesmo, ele vai lá em cima, vai aqui embaixo, está andando de lado ali normal. E aí, quando ele sai dessa lateralização, desenvolvendo um movimento para cima, a gente sabe, pessoal, que ele tende a ser atraído a voltar para essa região, porque o movimento lateral é uma região de interesse no preço. Toda vez que o mercado anda de forma lateral, ele cria uma zona de valor, que chama. É uma região de interesse, que funciona como um imã para o preço. Então essa região aqui ela costuma ser um imã para os preços e eles
são atraídos a retornar para essa região, caso a gente tenha aqui principalmente uma oportunidade de venda. Você tem um cenário maravilhoso para pegar uma venda e trazer ela até essa lateralização. Quando o preço chega novamente aonde ele andou lateral, nesse ponto, é uma ótima zona para confirmação. Se ele gerar uma confirmação de compra, é um ótimo cenário para ele fazer essa movimentação aqui. Então esse cenário ele é muito bom. Isso aqui é uma configuração muito encaixada para você pegar trades e encaixa perfeitamente. Olha só, ali a gente vai ter esse exemplo tanto na venda quanto para compra depois. Olha lá, o preço foi lá em cima, veio subindo, capturou a liquidez em cima de topos da lateralização. Então a gente sabe que aqui tem um topo, aqui tem outro topo, aqui tem outro topo, vai formando uma resistência. E resistência induz muito trader a vender nessa região. Enche de stop loss em cima e é isso que a gente quer ver para pegar trade confirmado, né? O preço capturando a liquidez do varejo, limpando os stop loss, para aí sim você buscar por confirmações de venda nesse caso, já que a liquidez sendo limpa acima de topos. Toda vez que o mercado limpa stop loss em cima de topos, você busca por confirmações de venda. Esse é o objetivo profissional do mercado. O trader profissional está fazendo exatamente isso e é isso que você tem que fazer. Então a gente vê o preço subindo e ele vem capturando os stop loss. Aqui ele já começou a capturar, capturou mais, capturou mais, capturou mais, veio subindo, fazendo uma captura mais expressiva e aí sim ele traz a nossa confirmação, tá vendo? Então aqui ele vem confirmando com o choque da análise SMC, do Smart Money, onde ele quebra esse fundo nesse movimento de baixo. Essa é uma confirmação muito boa para captura de stop loss. Esse movimento de choque é exatamente isso. Ele quebra um fundo com o interesse da oferta, testa e você tem uma venda ali. Ele faz esse movimento, ó. Essa configuração, tá vendo? Quebra um fundo com o interesse da oferta e aí no teste tem uma venda, desde que isso aqui esteja capturando os stop loss bem posicionado, que é exatamente em cima dessa resistência, por exemplo, que está cheio de stop loss por conta do fato que eu acabei de mostrar ali. Pode ver que aqui ele já tinha capturado antes, mas ele não faz o choque para confirmar. Ele tem que quebrar fundo válido, igual aquele fundinho ali em vermelho marcado. Aqui, se você for olhar de perto, olha só, essa movimentação aqui, por exemplo, ele já tinha beliscado em cima da resistência, já tinha capturado um pouco da liquidez ali. Ele vem puxando para baixo, mas ele não quebra nenhum fundo válido, tá vendo? Não tem fundo ali para ele quebrar. Aqui também puxa para baixo, não tem nenhum fundo para quebrar. Aqui também puxa para baixo, mas não tem nenhum fundo. E aí ele começa a andar meio que de lado aqui, faz uma captura mais expressiva, que é sempre interessante quando ele distancia um pouco da região. E aí ele vem com essa confirmação de captura de liquidez. Ou seja, isso aqui é uma oportunidade de trade real, né? Onde as probabilidades de fato jogam a seu favor. O mercado limpa os stop loss da maioria dos traders que está operando tudo igual, operando resistência, suporte e fazendo essas coisas. Aqui tá cheio de stop loss e aí, cara, esse tipo de confirmação depois da captura dos stop loss é um trade profissional para você montar posições. Claro que você entra vendido aqui exatamente nesse ponto, tá vendo? Stop em cima dos topos para aproveitar o movimento de baixa que ele vem desenvolvendo ali nessa configuração. Então ele vem caindo aqui nesse movimento, e depois abriu ali e veio caindo mais nesse cenário, mas o mais importante que a gente tem que estar visualizando aqui é essa compra, né, que veio aqui depois, que está muito mais encaixada. Então o preço andou de maneira lateral aqui, mostrou um pouco de pressão de demanda, porque ele fica mais na parte de cima do que na parte de baixo, e toda vez que ele encosta nesse suporte, ele sente, tá vendo? Sente muito, aqui ele ficou agarrado lá para cima, ele está bem mais aqui em cima do que lá embaixo. Então isso mostra a pressão de demanda, igual a gente mostrou, ele vem realmente disparando para cima e ele vem testar na movimentação. Então, para confirmar aqui essa compra, ele pode estar fazendo, por exemplo, essa microestrutura, que é ótimo, onde ele cria o nível de suporte, tá vendo? Fundos nivelados, induz muita gente a vir comprando no nível de suporte, aí vai ter cheio de liquidez embaixo, ele fura essa linha de suporte, limpa a liquidez presente abaixo desse nível de suporte, a gente pode até marcar aqui mais forte, olha só. É uma região muito boa. Então, olha lá, o nível de lateralização novamente, preço andando de lado, cria o nível de suporte, liquidez embaixo, captura os stop loss abaixo do nível de suporte, todo mundo que vai sendo induzido a comprar nessas regiões, e aí ele vem com um choque para confirmar também, só que estando dentro dessa zona que já tinha mostrado um direcional mais comprador, porque de fato já tinha apresentado aqui força de demanda. Vou mostrar outros exemplos ali, vai ficar muito nítido, mas olha só, essa compra aqui foi bem encaixada. Também, a gente estava de olho nisso lá no time também, olha só, essa possibilidade. Ele vinha aqui fazer a mudança de visualizando esse cenário de confirmação, olha lá. Preço indo ali, você tem um cenário, todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas aqui com antecedência, lá, o preço indo ali embaixo, fazendo esse choque, é só você comprar mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, tudo detalhado aqui, o antes, depois, sempre mostro para vocês. Então aqui, olha, ele foi ali, é só você comprar no choque e aproveitar o movimento que já tem todo o mapeamento desse direcional comprador, caso ele venha aqui embaixo, perfeito, está confirmando isso, né? E aí tem um ótimo cenário. A gente estava de olho naquela venda ali também, olha lá, que eu acabei de mostrar, né, a possibilidade de venda em cima da resistência, se ele confirmar com choque, na hora que ele confirmar, quebrar o fundo
com interesse vendedor, desenhar aquele movimento que eu acabei de mostrar, você tem uma venda. Isso tudo com antecedência, para você aproveitar o movimento e aprender no dia a dia a executar corretamente em todos os mercados, literalmente. A gente faz um mapeamento lá de 17 ativos diferentes todos os dias. Então, de fato, ele confirma aquele cenário que a gente estava de olho, que era o choque ali embaixo. Ela quebra esse topo, nesse movimento de alta com intencionalidade compradora, tá vendo? Entra o interesse comprador, sempre que ele limpa a liquidez abaixo do nível de suporte, tem que entrar o interesse comprador para mostrar realmente essa reação. Ele captura os stop loss e reage na força compradora. Captura os stop loss abaixo de fundos, então ele tem que reagir com força compradora. Quando ele captura liquidez em cima de topos nivelados, resistência, ele tem que reagir com a força vendedora, né? Diferente. Então ali ele gera a venda e aqui ele vai gerar a compra. É só você comprar exatamente aqui nesse teste para aproveitar esse movimento de alta. Nítido, porque o direcional comprador está muito evidente aqui nesse movimento por conta da lateralização, que você visualizou ela intimamente ali atrás, mostrando maior pressão compradora. Olha só esse outro exemplo aqui, que você vai entender que eu estou querendo dizer que está muito mais nítido ainda. Olha só, essa configuração aqui atrás, está vendo? Ali tem os prints, mas olha só o tamanho dessa tendência aqui que a gente tem. A gente tem uma tendência gigante aqui, tá vendo? Um movimento explosivo de tendência de alta no gráfico de 5 minutos, a gente vê o preço subindo muito. E olha o que ele fez aqui embaixo, no fundo dessa movimentação de tendência de alta, que depois foi sendo desenvolvida. Olha esse movimento lateral. Preço andando de maneira lateral dessa forma, olha só esse primeiro conceito. Isso aqui a gente mapeou exatamente lá no time quando estava desenvolvendo. A gente visualizou a presença de demanda muito maior do que a presença de oferta, um controle comprador muito grande, porque o controle de mercado ele é definido exatamente a partir das lateralizações. Tá? Então você entendê-las intimamente é muito importante por conta disso, porque o controle de mercado ele é definido exatamente pelos movimentos laterais. Então aqui a gente vê o preço andando de forma lateral, normalmente, e olha só como é que começou essa lateralização. O preço quebra um topo válido, tá vendo que são esses topinhos aqui, por meio de um movimento explosivo de alta. Ele faz uma espécie de choque daquele que eu acabei de mostrar para vocês. Tá vendo? Ele faz uma espécie de choque daquele. Quando ele faz esse tipo de movimento e depois começa uma lateralização, ou seja, o início da lateralização foi a partir desse movimento de choque, que é essa configuração aqui, e ele vem com essa força compradora e depois vem andando de lado, isso daqui já é um princípio de Wyckoff, tá? Para mostrar a pressão compradora, realmente uma força de fundo muito grande nesse movimento, quando a lateralização começa desse jeito. A chance de sair daqui uma acumulação, que vai gerar uma tendência de alta aqui, é muito grande quando a lateralização começa dessa forma. Outro fator é que logo depois esse movimento de baixa aqui é um teste. Né? O preço impulsiona aqui para cima, vem quebrando topos e vem buscar um teste. Esse teste, quando ele não consegue encostar nessa linha aqui embaixo, tá vendo? Essa linha marcada, que é do fundo aqui, ó, do pavio, quando não consegue encostar, já mostra um pouco de força de fundo também. Se esse teste tivesse parado nos 50% da lateralização, parado aqui em cima, e depois ele viesse testar a resistência, aí seria uma força de fundo ainda mais forte. Mas só pelo fato dele não ter encostado aqui nessa linha, mostra pressão compradora. Logo depois ele sobe lá para cima e fura momentaneamente a resistência. Tá? A linha, você sempre marca a linha de resistência e suporte a partir do primeiro fundo, e essa puxada para cima primária que ele faz, entendeu? Onde ele iniciou realmente o movimento lateral. Você vê que ele dá uma furadinha. Isso daqui, pessoal, mostra que as zonas de oferta, né, que são as zonas de resistência, estão sendo furadas relativamente mais fácil pelo preço. Então ele fura facilmente a zona de oferta e ele, ao longo da lateralização, tem dificuldade de chegar próximo do nível de suporte, tá vendo? Ele fica mais em cima do movimento lateral e tem dificuldade de ficar embaixo. Isso mostra pressão compradora e o direcional que o mercado vai estabelecer vai ser comprador e vai gerar ótimas oportunidades de compra por conta disso. Vai gerar vendas também? Com certeza, porque você não precisa ficar enviesado nisso de forma nenhuma, mas você entender que caso você encontre uma oportunidade de trade comprador a partir de um cenário que você já evidenciou a pressão maior de demanda, você tem ali um trade de maior probabilidade e um trade onde a probabilidade dele andar mais, você poder buscar alvos mais longos, pegar trades com uma relação risco-retorno muito superior, é melhor, entendeu? É aquele cenário que você fala assim, esse trade eu vou segurar ele mais. Por quê? Porque eu estou indo a favor do direcional comprador e eu já identifiquei que esse é o interesse institucional naquele momento. Então você está indo a favor do flow real do mercado do momento presente quando você identifica isso. Cara, tem um ouro muito grande, deixa o dedo no like, porque você está aqui até agora. Você vai crescer bastante porque você está se dedicando e a dedicação inteligente, cara, não tem para onde correr, você cresce demais. Então esses pontos, cara, você colocar isso em prática, você vai decolar. A gente sempre mostra aí o antes e depois, é só ficar de olho nisso, cara, que o mercado vai gerando ótimas configurações, a gente sempre desenha ali
o cenário e fica muito visual. Então aqui ele acaba gerando uma compra por conta disso, a partir de microestruturas dessa, igual a gente acabou de mostrar, eu posso jogar aqui no tempo gráfico menor. Olha lá, ele faz exatamente aquele mesmo comportamento que eu mostrei para vocês ali em cima. Ele sai da região, ó, ele sai da região, já evidenciou a pressão compradora, ele vem subindo a favor dessa pressão compradora, ele vem limpando liquidez em cima da resistência, que não está muito nítida aqui, porque já tinha vários furos nela, mas ele limpa essa liquidez aqui em cima, gera até uma venda, na época a gente mapeou essa venda aqui também, gerou esse movimentozinho de baixo, que foi bem agarrado aqui, mas no final das contas ele gera compra, que é aquela mesma compra que a gente tinha visualizado aqui, ó. Essa mesma compra aqui. Olha lá, igualzinha. Cria o nível de suporte, vai induzindo muita gente a comprar no suporte, ele faz aquele retorno à lateralização, que é aquele movimento que a gente tinha desenhado aqui agora. Ó. Enfim, ele pode cair, andar de lado, ou então ele pode subir e andar de lado, mas ele vai sair da lateralização, se ele tiver mostrado pressão compradora, ele sai da lateralização para cima, muitas das vezes ele retorna para a lateralização, porque ela funciona como um imã para o preço, e ele vai gerar uma confirmação aqui. Se ele gerar essa confirmação, ele gera a possibilidade de continuidade. Tá? Se ele não gerar, ele pode furar para baixo e para o outro lado mesmo. Mas se ele gerar, que tem que ser exatamente dessa maneira, a partir dessa estrutura, onde ele cria um nível de suporte, tá vendo? Cria o suporte, captura a liquidez do suporte e faz o choque. Quebra o topo aqui em vermelho, entra o interesse comprador. No teste você tem uma compra muito boa. Isso aqui na época também a gente mapeou, tem um antes e depois, mas é um pouco antigo aqui, porque eu voltei no gráfico só para mostrar que como que ele desenvolveu depois, a partir dessa pressão compradora, uma baita tendência de alta direcional. Olha só a tendência que se foi embora lá para cima por conta dessa pressão compradora na lateralização. Aqui de primeiro momento ele já explodiu lá para cima por conta disso. Depois ele veio andando. Onde tem seta aqui foi trade que a gente mapeou lá no time. Então teve compra, teve venda mesmo assim, mas teve outra compra lá na região. Tá vendo? Ele voltou para aquela lateralização de novo. Aqui, ó, limpou liquidez embaixo de um nível de suporte nítido. Estão vendo? Esse suporte nítido aqui gerou outro trade de compra aqui que a gente mapeou, gerou mais vendas que a gente mapeou também, gerou outra compra lá embaixo que a gente foi mapeando. E aí onde tem seta aqui, tem trade que a gente mapeou, ele vai entrando na tendência. Aqui, 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 aqui. Vendas e compras, né? E aí ele vai vindo onde tem seta aí, tem trade bom, e ele vai desenvolvendo toda essa movimentação lá para cima. Então aqui, no momento atual, ele também gerou esse tipo de cenário, olha aí. Andando de forma lateral novamente, e ele muito mais na parte de cima do que na parte de baixo, tocando muito mais vezes no nível de resistência do que no nível de suporte, tá vendo? Então isso daqui é muito bom, porque ele pode gerar até uma venda quando ele sai da região, porque ele limpa a liquidez em cima de resistência. Se entrar o interesse vendedor, ele pode gerar uma venda. Ele até gerou essa venda que está marcada ali, que foi um ótimo cenário. Foi hoje isso. Cheguei a mostrar lá no meu Instagram o resultado desse trade, inclusive, está aqui em cima, meu Instagram lotado de conteúdo lá interessante nos stories, dá sempre uma olhada que tem ouro lá nos stories. Então a gente vê que ele consegue limpar a liquidez em cima da resistência, onde muito trader é induzido a vender, cheio de stop loss. Ele fura a resistência, captura essa liquidez e aí ele vem com aquele choque para confirmar, lembra? Que é aquele movimento, tem que quebrar fundo válido com o interesse da oferta. O interesse da oferta entra nesse movimento de baixo, que anda os mais cheios, tá vendo? Mostra interesse vendedor, quebra o fundo válido, olha o fundinho aqui marcado em vermelho, volta para esse teste, que nesse ponto aqui, você tem uma venda ali, bum, explode lá para baixo e gera essa configuração. Só que quando ele entra aqui, o que ele faz? Ele entra exatamente na lateralização novamente, então ele lateralizou, saiu dela, voltou, e aí ele vai limpar uma liquidez interna aqui embaixo, olha só. Limpa essa liquidez interna, que é um nível de suporte de novo, nesse caso está aqui o suporte. Captura um pouquinho a liquidez e já impulsiona, que eu não considero um trade tão bom não, mas ali na frente ele vai gerar uma configuração boa. Ele impulsiona para cima de novo, sai da lateralização de novo, retorna para testar novamente essa região. A gente sabe que tem uma pressão de compra muito grande. Se ele vier aqui criando suporte, capturar a liquidez de suporte e fizer aquele choque para confirmar, você vai tendo compra, entendeu? A favor desse direcional comprador. Aí de novo aqui ele faz aquela mesma configuração. Ó. Faz aqui o nível de suporte, induz muita gente a vir comprando, fura o suporte, captura a liquidez aqui nesse ponto e aí vem fazendo choque, quebra esse topinho, nesse movimento de alta, não busca o teste. Mas quando é assim, quando o risco está baixo, né, o stop está bem barato, o stop tem que ficar aqui embaixo, mas quando está bem baixo o risco, você já pode entrar no rompimento, entendeu? Na hora que rompe o topo, você já pode montar o trade. O preço fez isso daqui, ó. Quebrou o topo nesse movimento de alta com interesse, depois de fazer todo esse contexto. Isso aqui é só a confirmação final. Você já pode entrar aqui, ó.
Você não precisa esperar o teste para entrar. Você espera o teste para entrar quando tá caro entrar aqui. Tá muito caro, entendeu? O stop tem que ficar lá embaixo. Então, se eu entrar aqui e colocar o stop lá, tá muito caro, eu vou arriscar acima da média? Não faz sentido. Aí o teste ele vem exatamente para isso. Para ficar mais próximo, né, à sua entrada, por exemplo, aí você entra aqui, com o stop tem que ficar lá embaixo do mesmo jeito, fica mais próximo à sua entrada, de onde você esconde o stop loss, você acaba arriscando menos, entendeu? Quando tá caro, o ideal é que venha o teste. Mas quando tá barato, você entrar aqui em cima ou esperar o teste para entrar aqui embaixo, vai dar no mesmo. Já tá barato o stop do mesmo jeito, entendeu? Você já tá arriscando pouco, tá baratinho, a configuração é micro aqui e o retorno é macro, então não tem problema. Você já pode entrar nesse rompimento e ele já vai desenvolvendo o cenário. A gente estava de olho nisso aqui no time, olha só, se eu puxar aqui os estudos de hoje, olha só, essa configuração sendo desenvolvida, deixa eu puxar, olha lá, ó. A gente fazendo mapeamento hoje, olha lá, perfeito. Olha o Heriberto aqui do lado, tendo ótimos resultados lá no time. Olha lá, ele desenvolvendo essa configuração de microestrutura ali, tá vendo? Ele vinha subindo, voltando, fazendo suporte, capturando e fazendo choque, você tem uma compra muito boa para seguir o direcional. De fato, foi onde ele desenvolveu, ele já tinha feito a venda, ele puxando para cima igual o desenho ali, voltando e fazendo o cenário, você tem a compra. Tem que criar o suporte, capturar e fazer o choque. Olha lá, perfeito. É muito previsível, cara, o mercado, a partir dessas forças de fundo, fazer esse tipo de movimento. Pode ver que eu trouxe vários exemplos aqui e ele faz a mesma coisa. Ele mostra a pressão de compra na lateralização, pelo fato de ficar muito mais em cima do que embaixo. Ele sai da lateralização, ele costuma gerar vendas para retornar para a lateralização e depois que retorna, ele costuma gerar essa estrutura, criando esse suporte de indução e gera o cenário. Totalmente previsível, tá vendo? Isso é muito importante para você entender o direcional. Depois lá em cima ele gera uma ótima configuração também de venda e tal, e vai gerando alguns cenários mais lá para cima. Mas até então ele vem subindo com bastante facilidade por conta desse interesse comprador evidente, percebe? Então entenda as causas intimamente para você entender e prever o efeito depois que vai ser o movimento de tendência. Vai sair sempre uma tendência de uma lateralização e essa tendência você pode aproveitar ela, vai ser um movimento muito direcional naquele dia e vai vir a partir de um movimento lateral, onde as pessoas às vezes estão ignorando o movimento de preço, você vai estar entendendo que ali tem uma pressão maior comprador, uma maior pressão vendedor e você vai estar lendo o mercado com muita facilidade. Então o mercado começou a andar de forma lateral, já fica de olho, vai fazendo as marcações. Se ele ficar muito mais em cima da lateralização e próximo do nível de resistência, você tem ali exatamente uma pressão de demanda. Olha só, esse cenário aqui, por exemplo, ó, eu acabei de desenhar, é assim. Tá vendo? Ele fica muito mais em cima do que embaixo. Muito mais. Ele fica furando a resistência com facilidade. E o suporte ele nem chega próximo dele. Pressão de demanda. E o contrário, como que seria? Pressão de oferta, por exemplo. Exatamente quando ele começa a andar de maneira lateral, só que ele fica muito mais na parte de baixo do que na parte de cima, colado no nível de suporte o tempo todo. Então, olha lá, por exemplo, desse jeito. Olha lá, ele fica muito mais na parte de baixo do que na parte de cima, furando o suporte, por exemplo. Toda hora ele dá uma furadinha, não fica muito nítido no suporte, tá vendo? Nem cria um suporte direito, porque toda hora ele fura. Então ele vai andando de lado dessa maneira e mostra uma pressão de oferta. Na hora que o mercado sair daqui, ele tende a desenvolver muito mais fácil para baixo do que para cima. E quando ele vem aqui em cima, a chance de ser uma manipulação é muito grande para ele puxar para baixo, entendeu? Aí que entra umas capturas muito boas, cara. Na hora que ele consegue vir aqui em cima, captura a liquidez e faz um choque aqui para baixo, nossa, a chance dele desenvolver explosivamente para baixo é muito grande, porque enquanto andava de lado já mostrou a pressão de oferta. Do nada ele aparece aqui em cima, vem limpando liquidez, a chance de ser manipulação e captura de liquidez é muito grande. A chance de ser manipulação é muito grande, ainda mais se ele confirmar com aquele choque, com aquela mudança de caráter que esse movimento quebra fundo, entra realmente esse interesse vendedor, no teste você tem uma venda maravilhosa aqui nesse cenário. Isso aqui é muito bom, muito assertivo para você entender ali o direcional do movimento. Aqui a gente tem uma configuração também insana que acabou de acontecer aqui, que foi um trade muito forte, um pouco diferente dessa linha de raciocínio do preço andando de lado e tudo mais. A gente pode puxar aqui no gráfico de 1 hora. Olha só que bonito esse movimento. Tá? Um pouco diferente dessa linha de raciocínio aqui do conteúdo, mas uma linda venda ali que foi desenvolvida aqui agora. A gente vê o preço com esse topo expressivo sempre, pessoal, igual a gente mostrou ali, zona de resistência, tá cheio de liquidez em cima, nível de suporte, tá cheio de liquidez embaixo, né? Porque o pessoal vai comprando suporte, vai vendendo a resistência e enche de stop loss. Em cima de topos expressivos desses, tá cheio de liquidez também. Por quê? Porque, cara, o preço vai subindo e se aproximando de topos grandes assim, vai todo mundo, todos os traders vendendo aqui, acreditando que o topo expressivo como esse não vai ser perdido, ele vai ser uma proteção para o movimento,
preço vai respeitar um topo desse, não vai quebrar um topo desse, né? Muita gente lê o mercado desse jeito e entra vendido e esconde os seus stop loss exatamente em cima de topos como esse. O mercado limpa uma liquidez muito boa quando ele faz isso, limpa a liquidez em cima dos topos. Estou no gráfico de 1 hora, a gente pode jogar lá no tempo gráfico agora de 1 minuto, tempo gráfico menor, para pegar realmente um risco muito baixo. Você arrisca pouquinho, né, a configuração e entra no time certo de entrada quando você faz isso, né? Você alinha macro e micro dessa maneira. Você consegue arriscar muito pouco, seu stop é micro e o retorno é macro. A explosão lá para baixo e a entrada aqui no micro, olha lá, o choque muito bem configurado. Estávamos de olho nisso lá no time também. Perfeito, o Guto pegando ali a movimentação. Olha só, olha lá, ele capturando a liquidez lá em cima, tá vendo? Igual eu mostrei, faz o choque. No teste tem uma venda muito boa para aproveitar o movimento. É, inclusive voltar para a lateralização ali embaixo, tá vendo? A lateralização aqui, mesmo acaba entrando totalmente no conteúdo de hoje. Olha lá, o preço saiu da lateralização, a pressão de demanda aqui. Tá vendo? Vou até mostrar isso aqui. Ó. Se a gente puxar lá no 15 minutos. Ó. Olha lá, querendo ou não, ó, como é que ele andou de lado aqui? Deixa eu marcar aqui certinho. Olha como é que ele andou de lado. Olha como é que ele está muito mais em cima do que na parte de baixo. Tá vendo? Muito mais em cima do que na parte de baixo. Olha o tanto de toque que tem na resistência. Ó, resistência sendo furada, ele muito mais na parte de cima e nem consegue chegar próximo do nível de suporte, que seria essa linha aqui embaixo. Tá vendo? E aí ele dispara para cima. No que ele dispara para cima, ele tende a gerar a possibilidade de retorno. E aí a liquidez a gente sabe que está em cima daquele topo expressivo que a gente acabou de ver. Então ele tem que limpar essa liquidez lá em cima, que seria o ideal nesse contexto aqui. Ele limpando, ele gera a venda automaticamente e ainda tem o raciocínio dele voltar, porque aqui embaixo nessa lateralização é um imã para o preço, lembra? É um imã para o preço essa região aqui embaixo que vai atrair ele. Então, essa venda aqui de alto potencial. Como eu mostrei, a gente estava atento nessa possibilidade, é só vender ali onde ele faz o choque e aproveitar esse movimento nessa linha de raciocínio. A gente volta lá no 1 minuto para ver essa configuração acontecendo, a confirmação dela, né? Que é por meio daquele choque também. Ela confirmou, entrou nessas zonas, é só ele quebrar um fundinho, o interesse da oferta tem que entrar, porque é liquidez em cima dos topos, lembra? E você está pensando em vendas, então ele quebra o fundo aqui em vermelho, volta para o teste. Olha só esse teste, pessoal. Esse teste aqui mostra um cenário harmônico de preço. O que é isso? O ativo mostra intencionalidade para um direcional, no caso baixa, com candles cheios, tá vendo? E um interesse, candles cheios mostra interesse. Quebra estrutura com candles cheios mostrando interesse para um direcional, no caso baixa. Depois ele vai andando para o outro lado, que é no caso alta, né? O outro direcional, e ele mostra desinteresse. Isso daqui é muito bom, é um cenário harmônico de preço. Ele mostra interesse para um lado e desinteresse para o outro. Isso aqui é ótimo para o movimento de teste, quando ele vem com candles estreitos assim, tá vendo? Candles estreitos mostra desinteresse. Então aqui no teste tem uma venda, stop lá em cima, e aí esse trade aqui vai embora e explode lá para baixo. Esse daqui, por exemplo, tem uma relação risco-retorno gigantesca, né? Só até aqui o alvo, 7,43 vezes o risco. Tudo no movimento vai dar para lá de 15 vezes o risco. Isso aqui, 7 vezes o risco, significa que você arrisca R$100, por exemplo, você faz R$700, mais de 700, né? Reais nessa movimentação, porque 7 vezes o seu risco, entende? Então, muito importante trabalhar com essa relação macro e micro, entender esses pequenos detalhes, sempre operando depois da captura dos stop loss, entendendo essa questão de intimidade com o movimento lateral para estar visualizando o direcional que o preço pode estar tomando. Beleza? Vamos junto, pessoal. Contem comigo. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários, vou estar respondendo vocês com o maior prazer. Vamos junto. Fui! Valeu!